Nós saudamos a todos que participam conosco com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa História do Cristianismo. Você está assistindo o programa por um dos canais da Igreja Cristã Maranata, mas gostaríamos de dizer que você pode ter acesso aos nossos programas através do canal YouTube da Igreja Cristã Maranata, também da TV Manaim, que é transmitida por vários canais, inclusive no Brasil pela Rede TV, em Portugal pela Rede Mel. E também tem acesso pelo canal 126 da Embratel e 85 da Sky Livre. Estão conosco aqui, participando deste programa, o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Pai do Senhor a todos. E também o pastor Serlon, historiador, professor de História. A paz do Senhor Jesus aos irmãos. No episódio passado, nós falamos em parte sobre o plano de Deus através dos séculos e a rejeição de Israel e a admissão da igreja. E falamos sobre a parábola da figueira. Fazendo uma breve recordação, a figueira representa Israel. Israel estava dentro do plano profético de Deus. Gostaria de pedir para colocar o mapa da figueira aqui na tela. E Israel não aceitou Jesus, rejeitou Jesus e o pai rejeitou Israel. E quando o pai rejeitou Israel, admitiu a sua presença à igreja ou o restante do mundo, que parecia que estava sem Deus. A figueira secou, então aqui está o mapa onde está o nome Israel. Na parte de cima tem os ramos verdes, significando Israel com vida espiritual. Jesus vem, a figueira seca, está um ramo seco ali. E olhando um pouco mais embaixo, está uma videira. A igreja nasce com a vinda de Jesus no acordo que ele fez. Então Israel foi rejeitado. Jesus falou que a figueira iria secar. Aliás, a profecia, quando ele viu a figueira, e disse, nunca mais nasça fruto de ti, a figueira secou. Mas ele disse mais tarde, em consonância com os sinais dos tempos, quando ele proferiu o sermão profético, ele proferiu a parábola da figueira, dizendo que quando ela brotasse, era um grande sinal da sua vinda. E a figueira brotar significa Israel se recompor como povo e como nação, dentro de um processo que são 3 tópicos. Primeiro, Israel voltar para a terra. Segundo, Israel conquistar a cidade velha de Jerusalém. E terceiro, conquistar o lugar do templo e voltar a sacrificar. E quando Jesus disse, ouvi a parábola da figueira, quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então Israel, olhando para a figueira, vendo que está nascendo folhas, Israel tem o discernimento que está chegando o verão. E o Senhor Jesus disse também que quando nós virmos esses sinais acontecerem, nós precisamos conhecer os sinais do tempo e que esse é o momento que se aproxima a sua vinda. É um grande sinal da volta de Jesus. Então, esses 3 sinais. Vamos ver agora, para acompanhar a história e para fechar os diversos elos que muitas vezes ficam abertos, para falar o que aconteceu com Israel fisicamente. Agora observa, Jesus esteve com os discípulos no templo. Ele entrou no templo várias vezes. Esse templo seria destruído. E Jesus fala que Israel iria reconstruir o templo. Então, todas essas observações são importantes. Vou pedir ao pastor Serlon para falar sobre o que aconteceu fisicamente com o povo de Israel. A paz do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele fala que ele dá ordem à figueira para que ela se secasse por não apresentar os frutos, de fato isso aconteceu na história. Israel, enquanto um povo organizado, como nação, como território, deixou de existir. Interessante que quando Jesus foi levado diante de Pilatos e Pilatos concluiu que não havia razões que justificassem a execução de Jesus, como o povo estava pedindo,
todo o povo respondeu, seja o sangue deles sobre as nossas cabeças e sobre também os nossos filhos. E, de fato, esse juízo que foi ali invocado, ele veio sobre o povo de Israel como fruto da rejeição. Por volta do ano 70, o povo de Israel se rebelou contra o Império Romano, que estava dominando aquela região. O Império Romano, como sempre fazia com povos que se rebelavam ao seu domínio, enviou seu exército. O general Tito comanda o cerco da cidade de Jerusalém, um momento dramático da história, e Jerusalém é destruída. E o povo judeu foi espalhado sobre a face da terra. Então o povo de Israel foi espalhado pelos territórios do Império Romano. Onde estavam os judeus? Estavam na África, no norte da África, que fazia parte do Império Romano, regiões da Europa, regiões da Ásia. E aquele território, com o passar dos anos, vai passar por sucessivas dominações. E aí no século VII ocorre a expansão do povo árabe. O povo árabe vem da Península Arábica, ele se unifica politicamente, religiosamente, com o surgimento do islamismo, e eles se expandem e ocupam aquela região. Então passa a haver uma presença árabe a partir do século VII, mas sempre com um remanescente judeu ali. Sempre havia comunidades judaicas, embora não tivesse mais a autonomia sobre o território, o controle político. E aí, no episódio anterior, o pastor Luiz Eugênio mencionou as cruzadas, que foram movimentos militares cristãos, religiosos, para dominar aquela região, para tomar Jerusalém. Tiveram ali um êxito parcial na primeira cruzada, depois não consolidaram. Então chega um ponto importante, que é quando o Império Turco Otomano domina essa região, ali no século XV. E os turcos são muçulmanos, não são árabes etnicamente, mas são muçulmanos. Eu pedi um minutinho ao pastor Serlon, porque eu sei que as pessoas que assistem, estou dizendo que eu também tive dúvidas sobre esse ponto que eu vou dizer. Certo. Quando houve a diáspora, a dispersão de Israel pela destruição de Jerusalém por Tito, Israel foi espalhado pelo mundo. A terra de Israel, eles não tiveram mais acesso à terra de Israel. A terra de Israel foi passando a vários povos. É o que o pastor Serlon está dizendo aqui. Foi passando às mãos de vários povos e Israel espalhado pelo mundo. Amém. E aí o que vai acontecer? O Império Turco Otomano foi um império que durou muito tempo. Quando veio a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial começa em 1914. Ainda o território de Israel, o território bíblico da Palestina, estava sob o poder do Império Turco Otomano, que entra na guerra contra a Inglaterra. Contra a Inglaterra, França, Estados Unidos. Então, de um lado era a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco Otomano contra um conjunto de nações, Estados Unidos, França, Inglaterra, entre elas o Reino Unido. E quando chega no ano de 1917, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, que era Arthur Balfour, ele faz uma declaração chamada de Declaração Balfour, onde pela primeira vez uma potência, que é o Reino Unido, se posiciona dizendo, olha, nós defendemos a criação de um Estado judeu. Quando a guerra terminar, era até uma maneira de ter o apoio dos judeus na guerra, nós temos a pretensão de criar um Estado judeu nessa região. E a Primeira Guerra Mundial termina, é criada a Liga das Nações, que é uma espécie de precursora da ONU, e a Liga das Nações dá ao Reino Unido o mandato sobre a região da Palestina. A região da Palestina estava ali com uma população judia, uma população árabe misturados ali, e começa a ganhar força um movimento chamado de sionismo. O movimento sionista, e sionismo vem de Sião, o pastor Antônio Carlos me lembra dele dando aula nesse seminário, é um movimento nacionalista do povo judeu, um movimento de autodeterminação do povo judeu voltar à sua terra e se reorganizar ali. Então esse movimento ganha força, e já estava ganhando força quando vem a Segunda Guerra Mundial, quando o pastor Luiz Eugênio mencionou, né, a questão do nazismo, o nazismo, uma ideologia política que dominou a Alemanha e que vai estar instituindo ali uma política de antissemitismo, de ódio aos judeus. Houve extermínio de 6 milhões de judeus na Europa, o chamado Holocausto, e essa situação tornou ainda mais... Dos 7 milhões que haviam na Europa... 7 milhões na Europa, 6 milhões... 6 milhões foram pereceram, exterminados. uma coisa que nunca houve na história, em tal escala, é uma coisa singular. Então essa situação do Holocausto vai impulsionar o debate internacional a respeito da volta do povo de Israel para a sua terra. E aí entra uma coisa muito interessante. As profecias bíblicas para a volta do Senhor Jesus dependem da existência de Israel. E se nós pegarmos um irmão que tenha
suponhamos, 90 anos de idade, 95 anos de idade, quando ele nasceu, quando ele foi criança, Israel não existia. Né? Não existia. E como Deus vai usando a história e conduzindo a história para que o plano profético dele se cumpra, mesmo em meio a toda essa dor, esse sofrimento que o povo judeu enfrentou, mas Deus estava trabalhando para a reconstituição do seu povo. Quando a Segunda Guerra Mundial termina, é criada a ONU, é uma das consequências da Segunda Guerra Mundial, tentar estabelecer um sistema de governança internacional, no qual a Liga das Nações fracassou, e a ONU vai colocar em debate a criação de um Estado judeu na região de Israel. Então isso é algo formidável. 2000 anos depois, Israel se reorganiza por meio de uma votação da Assembleia Geral da ONU, uma votação que aconteceu em 1948 e que dividiu o território da Palestina para a criação de um Estado judeu e de um Estado árabe, né, árabe-palestino. É bom que se diga que, desde o início, a maioria da comunidade árabe resistiu à instituição, né, desse Estado judeu. Desde o seu início, Israel tem que lutar para a sua sobrevivência, já quase que imediatamente após a instituição do país, mas nasce o Estado judeu, uma coisa extraordinária, historicamente formidável. É a figueira que brota, né, como está lá em Mateus 24, 32, a profecia do brotar da figueira. Né? Então Israel ressurge. E o pastor Luiz Eugênio falou uma coisa interessante, eu não sei se, né, passou-se muito rápido, mas a reutilização da língua, né, do hebraico, porque o povo estava espalhado, uns na França, outros na Inglaterra, outros no Egito. Então esse povo se reúne e o hebraico ele ressurge como uma língua corrente, uma língua, né, falada no dia a dia. Então a figueira brotou, um sinal glorioso da volta do Senhor Jesus. Bom, eu gostaria de, também sou estudioso de Israel, alguns detalhes, tanto proféticos como interessantes, nesse processo todo falado pelo pastor Serlon. A terra de Israel estava espalhado pelo mundo, a terra sendo passada às mãos de vários povos. Em 1879, uma primeira comunidade voltou para Israel, estabeleceu uma colônia lá dentro. E na virada deste século, em 1897, um judeu europeu, que aí começou, porque a pessoa de descendência era judeu, mas o local onde morava e de nascimento era o país onde ele estava. Então, no caso aqui, é um judeu europeu que morava na Suíça, na cidade da Basileia. E lá ele fez o primeiro encontro sionista, em 1897. Sionismo, como já foi falado, vem da palavra Sião, que expressa um sentimento muito forte do israelita pela terra, que é o sentimento nacionalista de Israel, comentado aqui pelo pastor Serlon. E nesse momento, esse judeu europeu chamado Theodor Herz, ele disse, eu crio hoje, estava no primeiro encontro sionista, eu crio hoje o Estado de Israel. Mas ele estava na Suíça, ele não estava em Israel. E parou um pouco e disse assim, daqui a 5 ou 50 anos, se puser 50 anos em cima, vai dar 1947. Funcionou como uma profecia, né? E alguns outros detalhes. Em 1917, aconteceu a Declaração Balfour, comentada aqui pelo pastor Serlon. O que aconteceu? Detalhes que acho que é interessante para nós que somos estudiosos, de olho em Israel por causa da volta de Jesus, né? E vendo as coisas que acontecem. O que aconteceu? A Inglaterra tinha um mandato da Liga das Nações sobre a terra de Israel e pediu ajuda a Israel na luta contra o Império Otomano. Não é? Era turco-otomano. Hein? Turco-otomano. Turco-otomano. A gente chega até a dizer que é contra a Turquia, né? Não é? E por que a Inglaterra pediu ajuda a Israel? Porque Israel conhecia a terra, os detalhes, a topografia, os detalhes da terra. Israel disse o seguinte, nós ajudaremos, quer dizer, estão falando de Israel espalhado pelo mundo. Nós aceitaremos, mas nós queremos que haja o reconhecimento da nossa conexão histórica com a terra. A terra é nossa, Deus nos deu e a escritura dela está na Bíblia. Então a Inglaterra aceitou e assinou um termo concordando com a criação do Estado de Israel
que foi exatamente a Declaração Balfour, não é? Agora, depois do Holocausto, onde 6 milhões de judeus morreram, a Liga das Nações venceu a guerra e decretou a liberdade. Só que a liberdade não funcionou para Israel, porque é o seguinte, eles não tinham como voltar para casa. Tudo foi tomado deles, foi tudo confiscado, eles não tinham mais nada, só a roupa do corpo. E mais, com o coração dilacerado, homens cujas mulheres morreram nos campos de concentração, homens sem mulheres, mulheres sem maridos, pais sem filhos, filhos sem pai, alguns deformados pelas experiências científicas a que foram submetidos, e eles disseram o seguinte: nós só seremos felizes na terra de Israel. Aí cresceu muito o sentimento nacionalista em Israel depois do Holocausto. E eles disseram o seguinte: e nós temos que tomar o que sobrou dos 7 milhões, sobrou 1 milhão, temos que tomar o que sobrou, lares repartidos, e fazer uma nação de irmãos. Estaremos unidos como irmãos de um mesmo pai, de uma mesma mãe. Não é? E isso criou uma força interior em Israel muito grande, porque ao criar a nação de Israel, eles tinham aquilo que ninguém tem, que se chama vontade nacional. Vontade nacional vence guerra. Amém. É verdade. Não é? Vence guerra, porque é um povo que está unido sem pretensões pessoais. Golda Meir, uma primeira-ministra, ela disse o seguinte: enquanto o meu povo não pode comer um pão, eu só como um. Aquele Simão Peres, ministro de Israel, andava de ônibus. Então, esse sentimento iria dar uma resistência muito grande ao povo de Israel. A questão da votação da ONU tem alguns detalhes para nós aqui muito importantes. Que quando o assunto foi levado à Organização das Nações Unidas, um organismo internacional representado por todas as nações, havia 2 alternativas: a votação de uma terra para ser aprovada ou a votação de 2 terras. Israel verificou que a votação de uma terra não tinha votos para vencer e que para 2 terras, uma árabe e outra israelita, havia votos. Vou abrir um parênteses para dizer o seguinte: nós falamos aqui de alemães, falamos de ingleses, falamos de árabes e estamos falando de outro lado, Israel. Mas lembramos que nós somos a igreja composta por todas as nações do mundo, e nós todos somos irmãos em Cristo, não tem diferença nenhuma. Nós estamos falando de fatos históricos e proféticos que nos interessam em relação à volta de Jesus. Então, quando o assunto foi levado à ONU, o presidente da ONU era um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E Oswaldo Aranha não tinha um grande conhecimento da questão israelita e consultou um advogado internacional. E esse advogado internacional era evangélico. Pronto, aí é. E o nome dele, Neemias Gueiros. Parente de Gedeuti? Parente de Gedeuti. Parente de Gedeuti. E Neemias mostrou a Oswaldo Aranha na Bíblia quem era Israel. E Oswaldo Aranha se convenceu. E na hora de colocar em votação, a outra parte, algumas pessoas que não tinham interesse, pediram para ter um adiamento de 2 meses. Qual era o objetivo desses 2 meses? Era desmanchar os votos. Exatamente. Aí o Oswaldo Aranha disse assim: não, de forma nenhuma. Pelo seguinte, nós estamos aqui numa Assembleia Geral onde se vota. Cada um expresse seu voto. Fez a votação e foi aprovado, porque na ONU se aprova por 2/3 dos votos. A medida foi aprovada, foi criada a terra de Israel num ato só no papel.
Aí o profeta Isaías diz assim, poderia nascer uma terra num só dia? O pastor Lisogênio citou aqui. Geraria eu e não criaria, mas Sião já está de parto, já está dando a luz aos seus filhos. Agora outra coisa, um brasileiro, né, foi usado, né? O Senhor disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Temos o evangelho forte hoje no Brasil. Não quero dizer que foi o único motivo, mas esse também foi um motivo que o Brasil ajudou Israel. E o Senhor disse que abençoaria os que te abençoarem. Temos a obra de Deus no nosso meio. Outra coisa, o outro que estava lá, Neemias Gueiros. O Senhor usou essa família, Gueiros, para trazer a obra também aqui no nosso meio. Interessante que, nesta ocasião, a mãe, vou falar pastor Gedeuti, mas tem o Jabes, o Gedeuti, a Jerusa, a Juninha, Jedaia, tem outros filhos, mas eles eram todos pequenos. E a mãe, dona Sara, a irmã Sara, chamou os filhos e disse, olha, Israel voltou para a terra. É um grande sinal bíblico de que a volta do Senhor Jesus se aproxima. Então, a partir dali, desta palavra, aliás, a irmã Sara, mãe, ela era uma grande conhecedora das Escrituras e dedicada à palavra de Deus e à obra de Deus. E Deus, então, nesse momento, ele deu uma providência para que essa família fosse usada para trazer a obra no nosso meio. O pastor Gedeuti já tem mais de 90 anos. Então, não podemos falar, não tem mais vaidade, não é? Deus usou. Aí, nosso presidente hoje, ele está aqui por profecia. Quem não sabe, fique sabendo. E Deus tem usado poderosamente para que a obra do Senhor, a obra de Deus, aqui no Brasil, aqui no nosso meio, se expandisse como tem expandido. Agora, fazer umas contas aqui, meu cara. O Israel nasceu em 48, né? Bom, podemos considerar, nesse ano faz 76 anos, né? 76 anos que a ONU concretizou ali o fato que Israel sempre aguardava, né? Retorno à nação. 76, naquela época a gente tinha 17 anos, né? 17 anos. Não sei quantos anos tinha a mãe dele, não, mas tinha 17 anos. Não é? E hoje ele está com 92, né? 92, 93, 93. 93? Com cara de 60, mas... Um cara de 60. Mas com vigor de 30, né? Vigor de 30. E a mãe dele já alertando, veja só, como é importante... Com fatos proféticos. Os pais estão alertando os filhos sobre o momento profético, né, que o mundo vive, né? Não é? Agora, eu gostaria de lembrar, Antônio, cara, aquilo que a gente não pode esquecer, e como é que Israel desprezou, assim, as profecias que estão na própria Bíblia israelita sobre Jesus, como que ele ia nascer. Porque, na verdade, é um ponto importante a gente explicar também, que o nascimento de Jesus teve muitas profecias do Velho Testamento que Israel aguardava. Se você for explicar, por exemplo, você vai aqui, começando aqui, já que você falou aqui, poderia nascer a nação em um dia? Isaías 66, 8 e 9 fala sobre isso. Agora, você vai vendo a história bíblica, desde o Gênesis, aqui, Gênesis 3,15, que fala que na mulher nasceria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, né? Então, já começa a profecia ali, em Gênesis 3,15. Depois, são muitas profecias que falam sobre Jesus no Velho Testamento, né? Você vai ver aqui, por exemplo, Isaías 7,14. A virgem considerará e dará luz a um filho, né? Já falando sobre Jesus, como é que ele ia nascer. Você vai ver aqui, por exemplo, o anúncio era precedido aqui você vê, por exemplo, o local que ele nasceu em Miqueias 5,2 fala assim, ó, tu, Belém, de ti nascerá aquele que há de reinar. Então, Miqueias já previu o profeta Miqueias. Depois você vai ver o profeta Isaías prevendo a rejeição, que Isaías 49,7 e Salmo 69,4 fala que ele seria rejeitado pelo seu povo, já prevendo isso. Isaías 53, 3-7 fala ele seria desprezado, mais indigno entre os homens, né? Isaías prevendo isso. Ia acontecer.
A traição que ele sofreria, Zacarias 11, 12, fala que ele é traído por 30 moedas de prata. Você vê só, tem uma sequência histórica, profética, mostrando. Aqui a vinda dele na Galileia, Isaías 8, 23, fala que ele ministraria na Galileia. Então nós vamos vendo aqui vários fatos, que seria adorado por pessoas importantes, Salmo 72, 10. Então tem toda uma sequência profética do Velho Testamento mostrando como Jesus chegaria, certo? Agora, a rejeição de Jesus, como nós já falamos aqui, veio para o que era seus não receberam. Ele veio para Israel, mas Israel não recebeu. Não recebeu. E os que receberam, tornaram-se... E até bom dessa explicação, por que todas as profecias ele não conseguiu enxergar que Jesus era o Messias, que ele estava esperando. Né? Você vê que até mesmo, existem alguns historiadores que contam, as mulheres em Israel, elas esperavam que delas nasceria o Messias. Tanto é que, por exemplo, veio o caso de Ana. Alguns historiadores contam que Ana, quando ela pediu que queria que nascesse dela um varão, já pensando que todas as mulheres pensavam nisso, que pudesse nascer dela. Né? Então havia uma esperança em Israel desse Messias nascer. Agora, eles queriam que o Messias nascesse de um jeito, né? Mas ele nasceu não foi da forma que eles esperavam. Né? Então pode até explicar esse detalhe, que é importante isso. Né? Perfeitamente. Israel estava focado no Messias rei, porque as Escrituras falavam de dois tipos do Messias, dois atributos fundamentais diferentes. O primeiro era o Messias rei, que viria e conquistaria as terras como Davi conquistou. Davi conquistou todas as terras de Israel. E não somente essa parte da conquista das terras, mas também a parte espiritual, porque Davi teve a capacidade, as condições de colocar todo Israel na presença do Senhor. Colocou todo Israel na presença do Senhor e ensinou a obra de Davi, a obra que Deus ama. Então, o Messias esperado era aquele que, em primeiro lugar, para Israel, número 1, era um tipo de Davi, guerreiro, com exército do lado, para tomar o governo e tomar as terras e devolver as terras para Israel. Então, esse é o foco de Israel. E o outro lado, o outro atributo da Escritura. Não tinha parecer, aquilo que não nos foi anunciado, nós vimos. Não tinha parecer nem formosura. Nada víamos nele para que o desejássemos. Era o mais indigno entre os homens, homem do qual nós escondíamos o rosto. Não vimos nele beleza alguma. Exatamente. Aí, Israel ele não consegue enxergar esse lado do Messias. Mas foi o lado do Messias que Deus usou. Agora observa. Deus rejeitou Israel, né? Mas não definitivamente. Não definitivamente. Deus rejeitou num determinado momento, porque na sua rejeição abriu a porta para o mundo inteiro. Ou seja, Deus usou Israel para salvar o mundo. Então, se na sua queda foi a salvação do mundo, o que não será na sua plenitude? A palavra fala a respeito. Você vai ver uma oportunidade para Israel. Mas neste momento, Deus endureceu o coração de Israel, ou Israel endureceu o seu coração para não entender as Escrituras, não reconhecer o Messias. Mas Deus usou isso para a salvação dos gentios, das outras gentes que não são Israel. Gostaríamos de fechar esse capítulo voltando à parábola da figueira. Tem um quadro que mostra aqui os três tópicos, os três sinais envolvendo Israel em relação à volta de Jesus. Primeiro, Israel voltar, se tornar nação e voltar a habitar na sua terra. É um processo, hein? Até porque nem todo Israel, a grande parte de Israel nem está lá dentro. Está espalhado pelo mundo ainda. Não é? Mas Israel tomou posse da terra. Não é? Segundo sinal. Então aqui, 1947, Israel voltou. Em 1948, o primeiro-ministro de Israel, Ben-Gurion, promulgou o ato da ONU criando o Estado. Né? Então, 47 voltou. Em 1967, Israel tomou posse da cidade velha de Jerusalém. Foi um ato grandioso, porque eles
Eles amam Jerusalém porque ela é a cidade do grande rei. Foi lá que foi Davi que conquistou Jerusalém, foi lá que estabeleceu, lá que foi construído o templo. Então tem um significado muito grande para Israel a conquista de Jerusalém. Uma compositora chamada Naomi Shemer, nesse momento compôs uma canção chamada Jerusalém de Ouro, uma canção muito bonita e que passou a ser considerado o segundo hino nacional de Israel, que fala do amor por Jerusalém. E o terceiro sinal é tomar posse da área do templo e voltar a sacrificar. Aí observa, lá em Jerusalém, na esplanada das mesquitas, no lugar do templo, exatamente no lugar do templo que foi destruído por Tito, tem construído uma mesquita muçulmana. Israel não tem nem acesso ao lugar. Espera-se alguma coisa acontecer para que Israel tome posse. Tomando posse, ele vai edificar o templo, vai construir no templo o altar dos holocaustos e vai começar a sacrificar sacrifícios de animais. Atenção para a igreja, hein? Quando começar a sacrificar animal, nós estamos falando de Velho Testamento. Então a igreja já saiu daqui. Porque a palavra diz que Israel vai voltar após a plenitude dos gentios. Quer dizer, é preciso que encerre o Novo Testamento para que Israel tenha mais uma parte de vida onde Israel vai ter uma oportunidade. Ali volta o Velho Testamento. Mas vamos deixar isso. O que importa para nós, que a figueira brotar, Israel voltou para a terra, conquistou a cidade de Jerusalém, só falta conquistar o lugar do templo. Estamos às portas da volta de Jesus e lembrando que Israel, portanto, é o nosso relógio do tempo profético. Não estamos preocupados com Israel político. Israel, as profecias bíblicas cumpridas em Israel, né? Exatamente. Não estamos preocupados com política de Israel, nada disso. É o Israel bíblico, né? Israel bíblico, é. Nós encerramos aqui mais esse episódio. Agradecemos a participação aqui do pastor Luiz Eugênio. Paz a todos. A participação do pastor Celon. Pai, Senhor. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Amém.